Olá, essa é mais uma Pastoral Viva a Esperança e eu leio com você Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas são palavras de Jesus, logo após ele ter sido crucificado e morto e ter ressuscitado ao terceiro dia. Jesus aparece aos seus discípulos durante um período de 40 dias e ali ele dá provas incontestáveis, segundo o registro do Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, ele dá prova incontestáveis de sua ressurreição. Ele está vivo e ele mostra aos seus discípulos que ele estava vivo. E então ele faz algumas orientações aos discípulos. Ele diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que a promessa de Deus fosse cumprida. E ele diz no versículo 8, esse que nós lemos, que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Bom, essas palavras de Jesus, elas reverberam aquilo que o profeta Joel disse no seu livro, no capítulo 2, versículo 28, onde Deus diz que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser humano, sobre todas as pessoas. E o cumprimento da profecia de Joel e dessas palavras de Jesus se dá no capítulo 2 de Atos, quando os discípulos estão reunidos no Pentecostes e ali o Espírito Santo é derramado e faz com que eles passem a falar outras línguas, eles começam a pregar o Evangelho às pessoas que estão reunidas ali no Pentecostes, pessoas de várias regiões, com dialetos diferentes, e os discípulos passam a pregar o Evangelho a essas pessoas e essas pessoas compreendem o Evangelho na sua própria língua. Então ali acontece um grande impacto dessa presença do Espírito Santo e nós dizemos que ali começa a surgir a Igreja de Cristo, a chamada Igreja Primitiva, ali nasce a Igreja Cristã. Então, essas palavras de Jesus, elas têm muita importância, porque elas marcam uma mudança radical na vida desses apóstolos, dessas pessoas que andaram com Jesus de perto. E elas marcam essa diferença de uma maneira muito nítida. Quando nós lemos os evangelhos, sobretudo ali no final do ministério de Jesus, quando ele está prestes a ser levado, quando ele é levado preso, está prestes a ser crucificado, os discípulos, eles são tomados de pavor, eles se afastam de Jesus, eles observam aquilo que está acontecendo com o Mestre à distância. Num dado momento, eles estão trancados numa sala. Enfim, esses homens, eles estão apavorados com aquilo que está acontecendo com o seu Mestre. Mas, quando a palavra de Jesus se cumpre, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, existe uma mudança radical de comportamento. A vida desses homens é totalmente alterada, a sua agenda é modificada, e esses que antes estavam temerosos, estavam apavorados com aquilo que estava acontecendo, agora se tornam pregadores ousados do Evangelho, pessoas que levam as boas novas do reino de Deus e são capazes, inclusive, de entregar a sua própria vida pela causa do Evangelho. Um exemplo disso é Pedro. Pedro, que nós sabemos, negou a Jesus por 3 vezes, quando Jesus havia sido preso. Pedro, que disse para as pessoas: eu não conheço esse Jesus, eu não tenho nada a ver com ele. Esse Pedro medroso, que depois veio se arrepender e chorou amargamente por ter feito aquilo com Jesus, esse Pedro, no capítulo 4, ele prega ou ele fala diante do Sinédrio, o grande ajuntamento das autoridades religiosas de Israel daquele tempo, e com muita intrepidez, com muita ousadia, ele diz para aquelas pessoas que eles eram responsáveis pela morte de Jesus. Ele fala de maneira muito contundente àquelas pessoas do Sinédrio. Ele diz o seguinte a respeito de Jesus, ele fala: então Pedro, versículo 8, capítulo 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, porque eles haviam curado lá um aleijado, no versículo 10 ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores.
Então Pedro diz o seguinte: olha, vocês estão querendo que nós prestemos contas a respeito dessa cura, desse aleijado, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ele se curou, ou ele foi curado por meio do nome de Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, mais esse Cristo que vocês crucificaram, ele foi ressuscitado por Deus, e por meio do nome desse Jesus, aquele homem foi curado. Então Pedro, que havia sido um covarde, vamos dizer assim, naquele momento anterior, aqui ele prega com intrepidez, ele fala do nome de Jesus com ousadia, sem temer aquilo que poderia acontecer com a sua própria vida. Então essa é a grande diferença da presença do Espírito Santo nesses homens. Eles se tornam pessoas cuja vida só encontra valor e sentido quando eles estão testemunhando do Evangelho onde eles estiverem. Quando nós ouvimos falar sobre poder, e é interessante que a palavra poder aqui, ela é da mesma raiz da palavra dinamite que nós conhecemos, explosão, né? Esse poder explosivo. Quando nós falamos de poder, vem à nossa mente dominação, vem à nossa mente a subjugação do outro, o destaque pessoal, proeminência, né? Sempre que nós pensamos em poder, essas palavras vêm à nossa mente, mas o poder aqui, ele é traduzido com um testemunho. Vocês receberão poder, e quando o Espírito Santo estiver em vocês, quando vocês forem habitados pelo Espírito Santo, quando a presença do Espírito estiver em vocês, vocês terão poder de ser testemunhas. Por quê? Porque o Espírito nos explica a respeito das coisas de Deus, é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que faz com que nós possamos compreender as palavras das Escrituras, é o Espírito que nos dá ousadia para falar diante das autoridades como Pedro fez. Enfim, o poder do Espírito faz com que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Testemunhas que contam a respeito daquilo que viram e daquilo que sentiram, daquilo que receberam da parte de Deus. Poder do Espírito Santo não é um poder para a própria glória, não é um poder para o nosso próprio deleite, é um poder que tem como objetivo sinalizar o reino de Deus onde nós estivermos. E a exemplo desses discípulos, eu e você podemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Eu e você podemos ser cheios desse Espírito Santo que faz com que nós possamos falar das coisas de Deus com autoridade, com verdade, com experiência, sempre baseados nas Escrituras, naquilo que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus. A minha oração é para que eu e você recebamos cada vez mais esse Espírito Santo sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo nos dê ousadia onde nós estivermos para proclamarmos o reino de Deus, para sermos testemunhas de Jesus. A minha oração é para que nós não sejamos tímidos diante das oportunidades que nós temos de falar a respeito do amor de Deus. Esses apóstolos tiveram, como eu já disse, a sua vida totalmente modificada com a descida do Espírito Santo. A profecia se cumpriu, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Eu e você que estamos em Cristo somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos e devemos ser testemunhas de Jesus onde nós estivermos. Que as pessoas à nossa volta vejam e possam se deleitar nas palavras que nós podemos proferir a respeito de Jesus Cristo. Que elas possam olhar para mim e para você e dizer: ali vai uma pessoa que se encontrou com esse Jesus mesmo, porque tem alguma coisa diferente naquilo que ele diz e naquilo que ele faz. A vida desse homem, a vida dessa mulher é uma vida impactada por uma presença diferente. E essa presença é a presença do Espírito Santo em mim e a presença do Espírito Santo em você, que nos dá poder. Não um poder para angariar riquezas, para termos destaque nesse mundo, para sermos aplaudidos pelas pessoas, não. É um poder de testemunhar a respeito de Cristo e do Evangelho da salvação que Cristo nos entregou. Essa é a minha oração, que você e eu sejamos cheios do poder do Espírito Santo para testemunharmos a respeito de Jesus. Eu espero que seja a sua oração também. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral, se Deus quiser.